Hoje nós vamos começar a estudar os princípios de liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil e o primeiro tema é sobre o Dia do Senhor. É importante você saber que nós não vamos tratar exclusivamente do documento chamado os princípios de liturgia, mas eu vou tentar sempre aproveitar as temáticas desse documento para trazer um estudo bíblico a respeito do assunto e também fazermos as aplicações de acordo com os princípios descritos neste documento. Bom, uma vez que o primeiro tema dessa carta, chamada Os Princípios de Liturgia, é a respeito do Dia do Senhor, eu achei que seria conveniente nós estudarmos ainda aqui rapidamente. Não dá para a gente, nesse momento, fazer um estudo extensivo a respeito do assunto, mas considerarmos aí por que o domingo é o nosso dia do Senhor. Por que nós consideramos o domingo como o dia do Senhor? E eu quero estudar então com os irmãos alguns pontos, tá? Aqui eu não pretendo que seja uma refutação exaustiva, a respeito uma apologética, né? Uma defesa exaustiva do domingo como o dia do Senhor. Eu acho que não há dúvidas tão grandes, pelo menos no nosso grupo, né, que tem nos acompanhado a respeito desse assunto. Mesmo assim, você tem toda a liberdade de deixar as suas perguntas, suas colocações no chat dessa transmissão, tá bom? Então eu vou aqui colocar alguns pontos que eu entendo serem importantes nessa discussão de por que o domingo é o dia do Senhor e não o sábado, né? Se nós lermos, esteja sempre com a sua Bíblia aberta, abrindo nos textos que eu vou mencionar, tá bom? Se a gente abrir nos 10 mandamentos que estão registrados em Êxodo, capítulo 20, nós vamos ver o quarto mandamento que diz o seguinte, a partir do versículo 8, Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, aqui do verso 8 até o verso 11, nós temos o quarto mandamento, que é muito claro em dizer que o dia a ser guardado é o 7º dia, o sábado. Então, por que nós consideramos o domingo como o dia do Senhor? Será que nós estamos sendo antibíblicos ao guardar o domingo, ao considerar o domingo como o dia do Senhor? Bem, vamos considerar alguns pontos. O primeiro deles é que a lei não foi revogada por Jesus em nenhum dos pontos, né? A lei, e veja, qual é a lei? A lei é o que está nos primeiros livros da Bíblia, né? De Gênesis até Deuteronômio, nós temos os livros da lei. Então a lei, inclusive o Decálogo, né, não foi revogada por Jesus. Se nós formos até Mateus, capítulo 5, no Sermão do Monte,
Mateus capítulo 5, versículo 17, nós vamos encontrar aqui Jesus dizendo: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então Jesus afirmou que ele veio cumprir a lei, não revogar. E ele de fato fez isso. De fato, ele cumpriu a lei, inclusive em relação à guarda do sábado, né? Jesus guardou o sábado. Vamos ver isto em Lucas, capítulo 4. Versículo 16. Diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, era costume de Jesus ir até a sinagoga no sábado. Então, ele tinha também essa obrigação, essa incumbência de guardar toda a lei, de cumprir toda a lei, e ele cumpriu sem revogar nenhum ponto sequer. Um outro ponto que a gente precisa também ter em mente é a respeito dos sábados cerimoniais. Além do sábado do sétimo dia, Deus também estabeleceu os sábados cerimoniais para o povo de Israel. E estes sábados cerimoniais, eles representavam a pessoa e a obra de Cristo, do Cristo que viria, do Messias. Então, toda a parte cerimonial que diz respeito né, dos deveres do povo de Deus, tudo que tinha a ver com a parte cerimonial, nos rituais de adoração e tudo mais, tudo isso apontava para Jesus. Então, a gente pode ver que a lei continha sábados cerimoniais além do quarto mandamento. O quarto mandamento era uma obrigação. Além desse quarto mandamento, haviam sábados cerimoniais no calendário israelita que não correspondiam sempre e exclusivamente ao sétimo dia da semana. Poderia haver um sábado no primeiro dia da semana. Poderia haver um sábado no quarto ou quinto dia da semana, sem problema nenhum. Eram os sábados cerimoniais. Vamos ver alguns exemplos disso, né? Em Levítico, capítulo 23, Levítico, capítulo 23, no versículo 6, nós vemos aqui Deus estabelecendo o primeiro dia dos pães asmos. Ele diz aqui: e aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. Aí veja, o versículo 7. No primeiro dia tereis santa convocação e nenhuma obra servil fareis. Olha aí, é um sábado, dia de descanso. Aí, versículo 8. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao sétimo dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Ou seja, nesse primeiro dia da festa, qual que era o primeiro dia da festa? O primeiro dia da festa devia ser, como diz aí no versículo 6, o 15º dia do primeiro mês do ano do calendário israelita. Então, aos 15 dias deste mês, né? No versículo 5 fala aí que é o primeiro mês. Então, este primeiro dia é sábado, não pode, vai ter santa convocação e ninguém vai trabalhar, ninguém vai fazer obra nenhuma. Aí lá no versículo 8, nós vemos o sétimo dia dos pães asmos. Quer dizer, uma semana depois, no 21º dia do mês,
vai ter então o sétimo dia, que, como diz o versículo 8, é também o dia de santa convocação e nenhuma obra servil fareis. Aí eu pergunto para você, né? Você acha que o 15º dia do primeiro mês, no calendário israelita, era sábado? Era sétimo dia da semana? Com certeza não, né? É só você olhar para o nosso calendário. O nosso calendário muda. Se hoje é dia 30 e é domingo, né? O dia 30 de agosto do ano que vem não vai ser domingo. Vai ser um outro dia da semana. Então, Deus está fixando um sábado cerimonial no dia 15 do primeiro mês, seja ele qual dia da semana for. E era considerado um sábado cerimonial, um dia de descanso, um dia que ia ter santa convocação, todo mundo ia se reunir, todo mundo ia celebrar a festa dos pães asmos e não iam trabalhar. Era um dia especial para eles. Bom, então já vemos aí 2 sábados, né? O dia 15 e o sétimo dia da festa, que era o dia 21 do primeiro mês. Todo ano era sábado do Senhor. Temos mais ainda, além desses 2, temos o dia de Pentecostes, né? Aqui em Levítico 23 também, no versículo 23, deixa eu ver aqui, no versículo 24, diz assim: Fala aos filhos de Israel dizendo, no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial com sonidos de trombetas, santa convocação. Versículo 25. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Então, olha aí, mais um dia de sábado. No sétimo mês, né, ao primeiro dia do mês. Então, no sétimo mês, no primeiro dia, independente de que dia da semana fosse, era o sábado, era um dia de descanso solene. Dia que eles não poderiam trabalhar. Mas esses não são os únicos, né? A gente pode ir agora voltar um pouco aí no versículo 16. Nós temos aí a festa das trombetas. Não, acho que é o capítulo diferente aqui. Bom, versículo 16 diz assim: Até o dia imediato ao sétimo sábado, contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. E aí o versículo 21. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, é estatuto perpétuo em todas as vossas moradas pelas vossas gerações. Está dentro do contexto do Pentecostes ainda, na verdade. Acho que eu botei no lugar errado o texto aqui. Então, veja aí. Ele tem o sétimo sábado, e aí ele fala, no dia imediato ao sétimo sábado. Qual que é o dia imediato ao sábado? O dia imediato ao sábado é o domingo. Ou seja, o Pentecostes... Depois eu vou falar mais disso, acho que em outro momento esse texto vai aparecer de novo, se eu não estou enganado. O dia de Pentecostes sempre foi celebrado no domingo, no primeiro dia da semana, que é o dia imediato ao sábado. E era considerado um sábado do Senhor. Era considerado um dia de descanso, de santa convocação, de celebração, de adoração a Deus. Então, além do sábado do sétimo dia, toda semana, tinha também esses sábados cerimoniais aí ao longo do calendário judaico.
Vamos ver mais um aqui. Levítico 23 também, agora 29, versículo 29 até o 31, dia da expiação. Diz assim: porque toda alma que nesse dia não se afligir será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei no meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Inclusive, eu vou ler aqui o versículo 32, né, que diz assim, ó, sábado de descanso solene vos será. Quer dizer, não importa que dia, aqui ó, a gente pode até voltar aqui melhor no versículo 27, onde diz, aos 10 deste mês sétimo. Quer dizer, no dia 10 do sétimo mês, o versículo 32 está dizendo, ele é um sábado de descanso solene. Então afligireis a vossa alma, aos 9 do mês, de uma tarde a outra terás, de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Olha aí, no dia 9 do mês, dia 10 do mês, então, vários sábados cerimoniais, vários. Versículo 36 também, fala da festa dos tabernáculos. Versículo 35 fala, ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação e fareis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. Então, recapitulando, a gente está vendo que Deus ordenou um sábado por semana, que é o 7º dia, que não é um sábado cerimonial, é um sábado que faz parte da lei moral, né? E esses diversos sábados cerimoniais que acontecem no Pentecostes, no dia da expiação, na Páscoa, tudo isso aí, todos esses feriados judaicos eram considerados pelos judeus como sábados, independentemente do dia da semana que caísse. E além disso, existiam os anos sabáticos. Em Êxodo 23, versículo 10, fala sobre o ano de descanso. 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos. Porém, no 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Então a terra tinha que descansar durante um ano inteiro. 6 anos de produção, 1 ano de descanso. 6 anos de produção, 1 ano de descanso. Seria uma bênção, né, se a gente pudesse ter isto, né, como trabalhadores, né? Você trabalhar 6 anos e aí no 7º ano você descansar. Seria ótimo, né? Também em Levítico, voltando de novo a Levítico, versículo 25, fala sobre o ano de descanso também, do versículo 2 em diante. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. Olha só, a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado do Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara não cegarás, e as uvas da tua vinha não podada não colherás. Ano de descanso solene será para a terra, mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento, a ti e ao teu servo e à tua serva, e ao teu jornaleiro e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado, aos animais que estão na terra, todo o seu produto será por mantimento. Então a terra vai produzir, você vai lá e vai colher, mas você não vai arar,
a terra, você não vai fazer as colheitas normais de um ano normal de produção, né? Então, os sábados cerimoniais, todos, né, eles representavam Cristo Jesus. O que Cristo traria para o seu povo, o que Cristo faria pelo seu povo. Eram sombras que perderam a validade quando, com a vinda de Jesus, a própria realidade veio, né? E tudo aquilo que as sombras representavam veio, chegou à realidade. Então, se tornou sem validade nenhuma os sábados cerimoniais. Porém, no meu entendimento, o quarto mandamento não diz respeito aos sábados cerimoniais, mas sim à obrigação moral de separar o sétimo dia da semana para o Senhor. Então, o quarto mandamento continua em vigor. No meu entendimento, todos esses sábados cerimoniais que apontavam para a obra de Cristo, eles deixaram de ter validade quando Cristo veio. Então veja, Jesus não aboliu aquilo que representava ele. Ele cumpriu tudo aquilo que o representava. Então, uma vez que o cumprimento veio, chegou, aquilo que era apenas um símbolo e uma representação deixaram de ter validade, certo? Mas o que nós vemos nos 10 mandamentos e em outros pontos também da lei são obrigações morais, obrigações que não dizem respeito somente àquilo que Deus fará em Cristo, mas aquilo que eu devo fazer, seja que ocasião for. Por exemplo, o primeiro mandamento. O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Quer dizer, adoração exclusiva a Deus. Isso é sempre. Não farás para ti imagem de escultura. Sempre. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Sempre. Honra, no caso o quinto mandamento agora, honra teu pai e tua mãe. Sempre. Não furtarás, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Tudo tem a ver com o padrão de vida que Deus requer para o seu povo. E o quarto mandamento é quase que no meio, tá? Está entrelaçado a todos estes. Ou seja, uma obrigação contínua, sempre presente. O quarto mandamento continua em vigor. Muitos protestantes, cristãos, até reformados, que têm compromisso sério com a palavra, consideram que o quarto mandamento não precisa mais ser cumprido. Eles acreditam que o sábado dizia respeito, o sábado do sétimo dia dizia respeito à obra de Jesus, mas não é exatamente isso. Tanto é que quando a gente lê o quarto mandamento, Êxodo 20, versículo 8, se não me engano, nós vimos que o fundamento do quarto mandamento é o fato de Deus ter criado todas as coisas em 6 dias e ter dado modelo de descanso no sétimo dia para o homem. Então, o fundamento teológico para o quarto mandamento está na criação. Antes da queda, inclusive. Antes da queda do homem em pecado. Nem mesmo tinha sido anunciado a salvação após o pecado. Não tinha tido pecado. Então, o fato de haver um mandamento para se guardar um dia, que é o sétimo dia, para Deus, é um mandamento criacional. O ser humano foi criado para isso. Tanto é que num regime de trabalho não escravocrata, todo mundo tem que descansar um dia na semana. É algo biológico, fisiológico, não sei lá que lógico que é, mas é normal. Não tem como você, se você trabalhar de sol a sol 30 dias, não precisa ir muito longe, 30 dias sem folga, você vai espanar. Você vai ter problema. Você precisa de descanso.
Então é algo da natureza, algo da criação que é chancelado no quarto mandamento. O quarto mandamento fala que você tem que guardar, você tem que trabalhar 6 dias. Né? Você não pode folgar 2 também, que é o que a gente quer, né? Não, eu quero trabalhar de segunda a sexta, e aí eu folgo sábado e domingo. Isso aí é uma novidade, isso aí não é bíblico. Nós tínhamos que trabalhar 6 dias, esse é o mandamento. Leia lá de novo, Êxodo 20, versículo 8 em diante lá. Temos que trabalhar 6 dias, e aí sim, no 7º dia a gente vai ter 1 dia somente de descanso. O mandamento inclui fala sobre o descanso do 7º dia, mas também fala do trabalho em 6 dias. Né? Mas tem muitos protestantes que falam que o sábado não precisa ser cumprido. Outros dirão que sim, deve ser cumprido, mas pode ser qualquer dia da semana, não importa. Não precisa necessariamente ser no domingo. Pode ser, se eu folgo na quarta, o meu dia do Senhor pode ser na quarta. Mas eu acredito que não é assim. Tá? Eu acredito que sim, o quarto mandamento ele está em vigor, nós devemos guardar o dia do Senhor, e assim como ele definiu o 7º dia como o dia dele, lá nos 10 mandamentos, eu creio que ele também definiu essa mudança do 7º para o 1º. Também creio que ele fez essa mudança, e a gente já vai falar mais sobre isso. Então, mais um ponto que a gente precisa considerar é que Jesus, como Senhor do sábado, manteve a lei, ele não revogou a lei, mas ele modificou algumas coisas, ele modificou a forma, os princípios, tudo que está contido na lei, dos 5 primeiros livros, todos os princípios, todos os valores, eles permanecem até hoje. O que mudou? Mudou a forma. E quando mudou a forma, Jesus anunciou de alguma maneira que a forma estava sendo mudada. Não de maneira proposicional, a gente vai ver isso. Por exemplo, existia um símbolo de inserção de alguém na aliança com Deus no Antigo Testamento? Sim, existia. Qual era esse símbolo? Esse símbolo era a circuncisão. Quando Jesus veio, ele disse que não precisamos mais de um símbolo que represente a inserção de alguém na aliança com Deus. Ele disse que não precisamos mais? Não, ele não disse. Mas ele estabeleceu um outro símbolo, que é o batismo. O batismo tem o mesmo fundamento teológico da circuncisão. Ele representa, é símbolo de uma inserção, da inserção de alguém dentro da aliança com Deus. Então não mudou a lei, não mudou o princípio, mudou a forma. A mesma coisa acontece em relação a um outro símbolo. Por exemplo, existia algum símbolo que representava a manutenção da aliança, a preservação da aliança com Deus? Sim, quando o povo de Deus passou por tudo que passou no Egito e foram orientados por Moisés, por Deus através de Moisés, à saída, Deus falou, vocês têm que celebrar a Páscoa. A Páscoa significa que eu sou um Deus presente que liberta vocês, que é um Deus presente que acompanha vocês e que livra vocês da morte, que está com vocês e vai preservar o povo de vocês. Então, Deus estabeleceu ali a Páscoa. Isso mudou quando Jesus veio? Jesus falou, olha, agora vocês não têm que celebrar mais a Páscoa não, viu? Não precisa. Agora não precisa de nada, vocês não precisam mais se lembrar de que a aliança de vocês com Deus é preservada, é mantida. Vocês não precisam mais se lembrar disso. Com certeza não foi assim.
Jesus manteve o princípio, manteve o fundamento teológico, mudando a forma. E qual foi a forma que ele estabeleceu? A forma foi a ceia do Senhor. A ceia do Senhor substitui a Páscoa como símbolo, como forma, mas não como princípio e fundamento. Na verdade, claro, a ceia tem ela representa tudo aquilo que antigamente representava, só que de forma mais completa. Aliás, de forma absolutamente completa. Por quê? Porque a preservação da nossa união com Deus se dá por meio do sacrifício de Jesus. Por isso, então, temos um símbolo que é o corpo e o sangue de Cristo. E eu creio, irmãos, que o mesmo acontece com o sábado. Em Mateus, capítulo 12, abra lá, em Mateus, capítulo 12, você encontra aí no versículo 8 a seguinte palavra de Jesus: porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ora, se ele é Senhor do sábado, o que ele pode fazer com o sábado? Se ele é o Senhor, o dono do sábado, se ele tem autoridade sobre o sábado, o que ele pode fazer com o sábado? A resposta óbvia é que ele pode fazer qualquer coisa. Né? Inclusive, ele pode extinguir completamente o sábado. Fala, gente, não tem mais nenhuma necessidade de vocês cumprirem o sábado. Né? Mas essa não foi a escolha dele. Ele próprio disse, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Então ele não excluiu nenhum mandamento e também não excluiu, obviamente, o quarto mandamento. O que ele fez então com o sábado, já que ele era o Senhor do sábado? Eu entendo que ele manteve o sábado, né? O sábado continua, ele não revogou o sábado continua, deve ser observado, né? O dia do Senhor, mas o que ele fez? Ele mudou o dia, do sétimo para o primeiro dia da semana. E essa mudança, aí é onde muita gente se complica, né? Essa mudança não foi feita de maneira proposicional, ou seja, você não vai encontrar uma proposição, uma sentença, uma frase de Jesus, uma frase na Bíblia que diga algo como a guarda do sábado do sétimo dia passará a ser no primeiro dia. Você não vai encontrar isso. Não foi uma mudança proposicional. Foi uma mudança, como é que eu posso dizer? Uma mudança natural, histórica, que aconteceu pelo poder de Jesus na vida do povo de Deus a partir da sua ressurreição. A partir da sua ressurreição. Então agora, dentro desses pontos que a gente está considerando, o último deles é este. Nós vamos tentar encontrar boas razões para crermos que Jesus mudou o dia a ser guardado. Boas razões. Vamos tentar entender isso. O sábado do sétimo dia simbolizava o descanso ao final de um período de trabalho. Então, em Gênesis 2, versículo 3, quer dizer, logo depois de criar todas as coisas e ver que tudo era muito bom, versículo 1 do capítulo 2 de Gênesis diz: foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia, de modo de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que como Criador fizera. Não vou entrar no mérito aqui se Deus precisava descansar, porque, enfim, não é o nosso foco aqui. É claro que Deus é autossuficiente, ele não se cansa nem se fatiga, enfim, mas ele trabalhou na criação por 6 dias e no sétimo dia ele descansou. É o que diz a Bíblia, no sentido de que as atividades
criativas de Deus cessaram naquele sétimo dia. E isso mostrou um padrão, e ele abençoou esse sétimo dia. Então, o descanso no sétimo dia, o sábado do sétimo dia, tem a ver com descanso ao final de um período de trabalho. Tá bom? Também não quero entrar no mérito aqui, mas é importante você saber que a palavra, a primeira vez que a palavra sábado acontece aqui, na Bíblia, é no versículo 2. E não é uma referência ao nome do dia da semana, mas sim a uma ação de Deus, que está aí no versículo 2, que é a ação de descansar. O versículo diz, descansou neste dia. O verbo hebraico traduzido por descansou é o verbo shabá, que é o verbo descansar no hebraico. Então, antes de vir o nome do dia, antes do sétimo dia ser chamado sábado, já existia a palavra, o verbo shabá, descansar. Então, o mais importante é a gente entender isto, a origem. Aqui, Deus estabeleceu um dia de descanso após um período de trabalho. Os israelitas foram ensinados, por meio do sétimo dia, a guardar o descanso que viria. Ou seja, eles estavam na expectativa. O descanso no sétimo dia simbolizava o seguinte: nós estamos trabalhando na expectativa de um descanso que vai vir. Está para vir. Então, o sábado, no final da semana, simboliza, olha, primeiro eu trabalho, depois eu descanso. Entenda isto. O sábado do sétimo dia significa isto. Primeiro eu trabalho, depois eu descanso. Mas, volte a Mateus, capítulo 11, versículo 28. Diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis o quê? Descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Jesus veio dizendo, venham a mim, porque eu vou dar descanso para vocês. Jesus se identifica como o descanso. E curiosamente, na passagem seguinte, a gente já leu, no capítulo 12, vem a questão do sábado. Ele está aqui num dia de sábado, diz o versículo 1, porque aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas, etc, etc, etc. Aí vem o pessoal, os fariseus, fala, mas como é que seus discípulos trabalham no sábado, colhendo espigas, etc, etc. E aí Jesus discute com eles, e no final, versículo 8, ele diz, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, final do capítulo 11, Jesus diz, ei, gente, eu sou o descanso. Começo do capítulo 12, ele diz, gente, olha, eu sou o Senhor do sábado. Jesus está se colocando como ponto da virada da história. Ele está dizendo, olha, está aqui quem vai dar novo rumo à história. A partir dele, os seus filhos trabalhariam. Não mais na expectativa do descanso que estava por vir. Mas já que agora temos Jesus,
temos o descanso, então agora nós trabalhamos em função do descanso já obtido. Perceberam? O descanso do sétimo dia significa, primeiro a gente trabalha, depois a gente descansa. Mas Jesus fala, agora eu sou o descanso. Ou seja, ele está mudando a perspectiva. Ele está mostrando, olha, a partir de mim, a partir do descanso que eu vos dou, já que vocês estão vindo a mim, vocês estão encontrando descanso em mim, agora vocês vão trabalhar. A partir disso, vocês já têm o descanso em mim. E agora vocês vão trabalhar. E como símbolo dessa mudança, como símbolo disso, ele dá uma nova forma ao quarto mandamento. O corpo físico de Jesus passa o sábado na sepultura. A gente entende que ele foi morto na sexta, passou o sábado na sepultura, e sua ressurreição se deu no primeiro dia da semana. E essa é a manifestação incontestável de que o pecado foi expiado, toda a expectativa de perdão, de redenção, de salvação, de descanso para a alma, toda a expectativa chega ao fim com a concretização da obra salvadora ali. Jesus sepultado no sábado significa agora tudo o que vocês precisavam, eu estou fazendo. De certa maneira, Jesus descansou no sábado. O último sábado de descanso, como sétimo dia, foi o sábado que Jesus ficou sepultado. E é interessante que quando a gente se refere a alguém que faleceu depois de ter sofrido muito, a gente fala, a pessoa descansou. Ele descansou. Ele passou o sábado, então, sepultado, com uma manifestação incontestável de que o pecado, as amarras, todo o peso da maldição de Deus por causa dos nossos pecados, tudo isso estava sobre Jesus. E a sua ressurreição, tendo sido no primeiro dia da semana, certamente já demonstra que os nossos pecados foram perdoados por Deus. O fato de ele ter ressuscitado no primeiro dia da semana significa que Deus aceitou o sacrifício de Cristo em nosso lugar. Ele então venceu a morte. E agora, se nós entendemos isto, que o fato de Cristo ter ressuscitado significa que os nossos pecados foram perdoados, não há mais culpa, não há mais morte, não há mais escravidão, não há mais fadiga para as nossas almas, então isso significa que nós temos de nós um dever. O nosso dever que está para adiante é de agora, então, seguir adorando e servindo aos propósitos de Deus na expansão do seu reino. Ou seja, agora, já que nós já temos o descanso em Cristo, nós agora trabalhamos para Deus o resto da semana. Primeiro nós temos o descanso agora. Nós já temos, pela fé em Cristo, a libertação das amarras do pecado. Nós já somos livres. Já nós não trabalhamos pelo descanso. Nós já temos o descanso. Então agora nós trabalhamos o resto dos nossos dias
para a glória de Deus. Até faz sentido quando as pessoas dizem, principalmente missionários, pastores também, quando dizem que tem muito trabalho a fazer e só vão descansar na glória. Faz sentido mesmo, porque na verdade eles já têm o descanso em Cristo. O que eles trabalham agora, trabalham para adoração a Deus. Quer dizer, todo o trabalho que eles fazem é em gratidão, em serviço aos propósitos de Deus, não mais para conseguir o descanso. Eles não estão trabalhando pelo céu. O céu já é deles. O reino do céu já é deles. Eles agora trabalham para a glória de Deus enquanto estão vivos. Claro, isso não significa que eles não têm que, uma vez por semana, no primeiro dia da semana, guardar o dia do Senhor. Não, eles têm esse compromisso. Mas em termos de perspectiva, eles já têm o descanso. Agora eles seguem adorando a Deus e servindo até o fim das suas vidas. Então, o sábado do 7º dia aponta para o descanso que viria, enquanto o sábado do 1º dia aponta para o descanso que já veio. Então, para nós, o 1º dia da semana é o nosso sábado. O domingo é o sábado cristão. Alguns eventos absolutamente importantes aconteceram no 1º dia da semana e que marcam essa transição e essa percepção da igreja, do povo de Deus, de que agora o dia do Senhor é o 1º da semana e não mais o 7º. Jesus ressuscitou no 1º dia da semana. Nesse 1º dia da semana, o dia que ele ressuscitou, ele apareceu a 10 dos seus discípulos e mais outros, né? 8 dias depois, ou seja, o 1º dia da semana seguinte, ele de novo apareceu, agora com todos os 11, exceto Judas, né, que já não estava com eles, agora já estava com Tomé, ele apareceu para eles de novo. Quer dizer, Jesus ressuscitou no domingo seguinte ele estava de novo com seus discípulos. O Pentecostes, lembra que a gente viu lá no Antigo Testamento? O Pentecostes do calendário judeu era o 1º dia da semana, sempre foi. E foi no Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, a gente pode abrir lá, Atos capítulo 2, foi no Pentecostes que Jesus, depois de ter subido aos céus, né, veio o Espírito Santo. Deixa eu ver um detalhe aqui. Ok. Não, eu quero apenas... Eu estava com outra ideia aqui, mas... o ponto que eu quero colocar para vocês é Atos capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como vento impetuoso, encheu toda a casa que estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, pousou uma sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, um marco importante acontece no 1º dia da semana. Eles estavam aqui reunidos. Estavam reunidos em oração. O Espírito Santo é derramado sobre eles. Eles ficam cheios do Espírito Santo. É nesse 1º dia da semana, quando desceu o Espírito Santo, que Pedro então faz o seu discurso, a sua pregação. E é nesse dia que 3.000 pessoas são batizadas no 1º dia da semana. Muita gente se converte. O batismo acontece ali. Os discípulos de Jesus, a igreja de Jesus, passou a se reunir
para partilhar a ceia do Senhor, ouvir o sermão, fazer contribuições, sempre no primeiro dia da semana também. Aqui em Atos capítulo 20, versículo 17. Versículo 7, perdão. Atos 20, versículo 7. Diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então eles estavam reunidos para partir o pão, ou seja, para participar da ceia do Senhor, no primeiro dia da semana. Em 1 Coríntios, capítulo 16, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, Paulo dá a seguinte orientação para a igreja: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Ele está dizendo, olha, no primeiro dia da semana vocês vão pôr de parte as ofertas, né? Para, no caso aqui, depois você pode ler, para Jerusalém, que estava passando por dificuldade. Então, no primeiro dia da semana, quando eles certamente já se reuniam, eles então levam as suas ofertas. E agora, por último, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, o apóstolo João, ele diz assim, que ele se achou em espírito, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Ele estava aqui no primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana. Esse foi o dia que Cristo apareceu para Pedro, nessa visão do Apocalipse. Para Pedro, não. Para João. Então, irmãos, eu creio que estas todas são boas razões para a gente acreditar que Jesus realmente mudou o dia. Ele mudou a forma. Em essência, nós temos um descanso, né, em Cristo. O fundamento é este. E nós, então, temos agora no primeiro dia a representação de que em Cristo nós temos o nosso descanso. Em Cristo nós temos o alívio das nossas canseiras, das nossas fadigas. Nós agora, por causa do descanso que temos nele, nós trabalhamos para servi-lo o resto da semana. Um estudioso disse o seguinte: desejas saber, ó homem, onde está o sábado? Pergunta onde está Cristo. Encontrá-lo-ás no meio dos cristãos no primeiro dia da semana, e não no meio dos judeus no último. Pois onde estiver Cristo no meio, aí está o dia de sábado. E essa verdade de que Cristo está no meio de seu povo, no dia de descanso, faz desse dia um dia de regozijo espiritual, que deixa longe todos os dias santos e outros dias da semana. Aqui caem por terra todas as questões do que devemos fazer e do que não devemos fazer, aquelas questões dolorosas. Em dia de festa, não nos limitamos aos trabalhos mais estritamente necessários. Assim, o mandamento para descansar torna-se dentro de nós o desejo para descansar, e o exemplo do sábado do porvir, um sábado que não terá crepúsculo. Então nós aguardamos o sábado eterno,
Quando nossa vida se encerrar, se nós estamos em Cristo, nós teremos um sábado eterno. Ou se Jesus voltar, imediatamente será inaugurado um sábado eterno. Ainda temos um descanso. No livro de Hebreus, capítulo 4, nós temos alguma coisa a respeito disso. Hebreus 4. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Nós entramos no descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia, de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta-nos um repouso para o povo de Deus, um repouso sabático. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Esse é um texto que não é dos mais fáceis de se compreender, mas certamente tem a ver com o descanso que nós temos, que nós já temos em Deus, que já ganhamos em Cristo, mas também, a partir desse descanso que nós já temos, nós estamos labutando, trabalhando, até que vamos entrar num descanso eterno, um descanso que está por vir também. Porque é fato, essa vida é cheia de muitas canseiras. E o pecado ainda está presente. Então, graças a Deus. Porque já podemos desfrutar de alívio e descanso no Senhor Jesus. E também temos a esperança de um descanso definitivo quando o pecado já não terá qualquer poder, qualquer atividade na nossa vida. Bem, pelo avançar do horário, eu acredito que é bom pararmos por aqui. E na semana que vem nós continuaremos estudando a respeito do Dia do Senhor, e aí sim nós vamos entrar nos princípios de liturgia que tratam sobre, no caso, o Dia do Senhor.